Empatia. Ricardo Leite. Bom dia, ABC. Com Ricardo Leite, um pensamento, uma reflexão. História para você, como uma reflexão mesmo. No final você vai entender tudo. E aquelas pessoas que têm bom coração, elas não vão entender isso como uma reclamação. Não precisa dizer, olha, esquece isso. Fica tranquilo, faz parte da vida. Isso a gente aprende. Mas tem momentos que a gente precisa relembrar, recordar algumas coisas que fazem parte da nossa história, exatamente para que a gente possa entender o que é superação, o que é aprendizado. E quando você pensa que Deus te abandonou, com o passar do tempo você vai ver que era exatamente Deus que estava permitindo aquilo para te ajudar. Hoje, dia 16 de fevereiro, eu me lembro exatamente, agora são 7h11, eu me lembro exatamente há 10 anos atrás. Eu estava chegando em casa neste momento. E o que aconteceu? Há 10 anos atrás, eu cheguei em casa, veio a Alexandra segurando a Laura, bebezinha, de 1 ano, assim. A Laura tinha completado 1 ano e tal. E segurando aquela tiquinho de gente assim, sabe? Eu ganhei um abraço e fiquei segurando a Laura, assim, abraçado no centro da sala. Abracei, 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 abracei. Porque eu sentia que aquilo que estava acontecendo comigo iria influenciar muito ela. E é verdade. Aí você vai me dizer, Ricardo, o que aconteceu há exatos 10 anos atrás? Eu tinha uma vida feliz, assim como eu tenho uma vida feliz, mas sempre gostei muito das coisas que eu sempre fiz com as pessoas. Eu sempre busquei fazer o bem às pessoas, sempre busquei ser produtivo com as pessoas. Nunca fui exatamente santo, nunca fui exatamente perfeito, nunca fui exatamente o cara que acertou tudo na vida. Não. Lógico que no decorrer da vida a gente erra também, a gente tropeça, a gente escorrega aqui, a gente tem os dias bons, os dias ruins. Mas eu sempre busquei ajudar as pessoas à medida do possível. Algumas pessoas não entendiam, de repente, determinados comportamentos ou algumas coisas, mas isso faz parte. É só quem está no olho do furacão para entender. Quem está do lado de fora ataca pedras ou elogia. Há 10 anos atrás, eu chegava em casa, depois da minha rescisão com a Rádio Globo. Hoje está fazendo exatamente 10 anos. E exatamente nesse horário eu chegava em casa. Eu me lembro que, ao chegar em São Paulo, fui trabalhar na Rádio América. E o diretor me convidou. Foi lá no interior. Eu não vim pedir emprego em São Paulo. Eu sempre tive o sonho de trabalhar em São Paulo e sempre externei aquilo às pessoas próximas. Sempre falei com as pessoas. Assim que conversava, que o meu sonho era vir para São Paulo, mas que eu não via condições. Eu não tinha condições financeiras. Pobre garoto do interior, sem dinheiro no bolso, eu não tinha parentes importantes no rádio, no meio de comunicação, para me indicar alguém influente, alguém na política. Não tinha nenhuma indicação. Tinha os meus parentes muito queridos, mas não assim com influência. Para de repente alguém dizer, olha, eu tenho um sobrinho, eu tenho um primo, eu tenho uma tia, um tio, eu tenho um irmão, eu tenho o meu filho. Não, eu não tinha isso. E de repente aquele diretor foi lá no interior e ele começou a ouvir e ele teve contato com a rádio que eu trabalhava e falou, cara, impressionante. Ele falou, olha, eu já trabalhei nas maiores emissoras de São Paulo. Ele falou, é impressionante, você faz, coloca tal coisa, você faz, coloca tal coisa, você faz. Ele falou, você estudou o quê? Eu falei, sou formado em educação física. Ele falou, mas não é possível. E ele, aquela experiência toda, ele falou, pô, vou te levar para São Paulo. E eu achei que ele estava brincando, porque ele sabia do meu sonho de vir para São Paulo, mas eu não pedi para ele, me leva para São Paulo.
Aí um belo dia eu recebo um contato na rádio, olha, o fulano tá vindo aí, quer falar com você. Ele me ligou de São Paulo e falou, olha, sábado eu vou estar aí à tarde, você pode conversar comigo? Bom, posso. Ele passou em casa, me pegou e nós fomos até uma lanchonete da cidade e ele, no sábado à tarde, ele começou a contar para mim, olha, é o seguinte, tô lá, tô bem, funciona assim, pô, tem o Eli Correia, tem o Padre Marcelo, tem isso, tem aquilo. Eu falei, olha que legal, só gente que eu gosto. Ele falou assim, pois é. Ele falou, eu queria levar você para São Paulo. Eu fiquei parado olhando para a cara dele, eu não acreditei. Falei, me levar para São Paulo? Falei, mas eu não tenho experiência nenhuma. Ele falou, não, cara, você faz tudo aqui. Ele falou, onde você vai é a rádio é com você. Ele falou, veja o carro que você anda com a viatura da rádio, e dentro da rádio e dentro do carro é verdade, eu tinha sacolas de equipamento. Precisava transmitir a sessão da Câmara de Vereadores, tinha duas noites durante a semana que precisava. Quem que ia lá? Montava o equipamento e transmitia, o Ricardo. Comentava as notícias políticas, o Ricardo. Ia transmitir uma missa na catedral, na matriz. Quem ia lá, quem transmitia a missa, era o Ricardo. Aí no final de semana tinha jogo de futebol, era o Ricardo. Seja um campeonato varziano ou fosse um campeonato aqui em São Paulo. Eu botava equipamento e vamos que vamos. Eu era repórter, às vezes narrador, às vezes comentarista. Aí eu fazia a redação do jornal e apresentava o jornal ao meio-dia, dava meio-dia, pam. O prefeito da cidade me abominava, ligava na rádio, aí vinha gente da rádio tentar, pô, fala pro cara aliviar, fala pro cara, pô, ele bate muito pesado na gente e tal. Então o que acontece? E o povo, nossa, a audiência lá em cima, fizeram uma pesquisa, o horário do meio-dia era o mais ouvido. E aí, saiu um repórter de polícia, quem foi fazer a notícia policial? Tava eu lá, final de semana andando dentro de viatura, a turma passeando, a turma se divertindo, e eu lá dentro da viatura, lá, às vezes sábado à noite, com aquela chuva. Eu cheguei a dormir dentro de viatura várias vezes, as pessoas não sabem. Às vezes era 2h30 da manhã, eu estava dormindo em casa, na frente de casa. Às vezes a polícia ia me buscar em casa. Os vizinhos costumavam me ver sair de dentro de casa e entrando na viatura. Várias vezes olhavam assim, achavam que eu era um bandido. Ninguém sabia que eu trabalhava em rádio. Porque virava e mexia, tinha uma viatura da polícia, parava aquele camburãozão assim na porta de casa. Aí eu abria a fresta da janela assim, olhava. Aí eu olhava assim, abria aquele sono, aquela coisa, eu sempre fui míope. Olhava assim, só via o highlight ligado no portão de aquela baita daquela barca. O cara com a escopeta, o outro com dois caras assim. Aí vinha um oficial. Ô, Ricardo, tudo bem? Ô, tenente, ô, capitão, tudo bem? Tudo bem, ô, sargento, né? Às vezes vinham os prazos, ô, tudo bem? Pô, tem um negócio lá, cara, vamos lá. Quantas vezes eu entrei em delegacia, 3 horas da manhã, de pijama. Chinelo e pijama, cara. Cabelo arrepiado, chinelo e pijama, tá lá. Oi aí, o que você tava fazendo lá? Não, eu tava tentando entrar lá pelos fundos da coisa e tal, pô, escorreguei, caí, fiz barulho. Aí a vizinha chamou os homens aí. Ah, mas pô, mas eu... E tava lá entrevistando lá com o gravadorzinho, cara, um frio do caramba, bicho. Aí eu chegava em casa, dormia um pouquinho, ia pra rádio de manhã, editava aquilo que eu tinha feito, redigia aquilo que eu tinha feito e apresentava aquilo que eu tinha feito. Então esse diretor foi lá e falou assim, poxa vida, Ricardo. Pô, cara, você precisa ir comigo. Eu falei, mas o que eu vou fazer em São Paulo? Ele falou, não sei, eu só sei que você precisa ir comigo. Ele falou, eu tenho uma ideia aqui. Eu falei, por quê? Ele falou assim, e aí ele me contou quando eu cheguei em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo com uma mala que ficava no corredor, eu não tinha onde dormir. As pessoas não sabem. Da pessoa que você veio para São Paulo, nossa, não. Cheguei em São Paulo, eu não sabia aonde eu ia dormir. Tanto que a primeira noite, desculpa o termo horrível que eu vou usar aqui, mas eu preciso ser bem claro, apesar do horário, eu preciso ser bem claro. Eu dormi num puteiro. Eu dormi num quarto menor que essa sala, que tinha o quarto, o banheiro, e detalhe, as paredes eram falsas. Eu passei a noite toda vendo a rotação das moças que chegavam e elas ficavam na parede, e o cara, pá, e eu lá, e a cama balançando, cara. Foi assim minha primeira noite em São Paulo. Ali na Vila Mariana. Você entendeu? E aí eu chegava na rádio, saí detalhe, para eu entrar no local, que era o mais barato que tinha,
como eu disse, vim do interior sem dinheiro no bolso, eu cheguei aqui sem um tostão. Então eu arranjei um local ali perto. Tanto que eu saí 6 horas da manhã, porque a mulher bateu na porta, venceu o horário. Eu já estava pronto, escovando os dentes e tal. E aí, a minha mala de roupa, minha vida estava ali, os documentos, a roupa, tudo. Saí e tal daquele local. E detalhe, para entrar no local era uma grade, parecia cadeia. Era uma portinha assim, que dava para a rua, e uma grade. Então, parecia cadeia, pra você ter uma ideia do nível do negócio que era. Era uma grade. Eu falei, nossa, deve ser divertido aqui. Porque o cara, pra botar uma grade, você passava pela porta, tinha uma grade, daí na outra porta tinha outra grade. Era uma grade mesmo, parecia porta de cadeia. Pá! A mulher olhava lá por uma câmera, abriu uma grade. Eu falei, nossa, tudo enferrujado e tal. Eu me lembro que eu saí assim, eu saí pulando, a moça limpando, a moça olhou assim pra mim, eu saindo com aquela, ela olhou assim pra mim e tal, e ela ficou olhando atrás e falou, cadê a moça, né? Eu falei, não tem moça, só tô eu. Então o que acontece? Eu dormi no meio de uma orgia. Era dos dois lados, gente fazendo festa. Gente, eu olhei pela fresta da porta uma hora, os caras estavam fazendo no meio do corredor. Acho que não deu tempo de entrar no quarto, os caras estavam fazendo no meio do corredor. Essa foi a minha primeira noite em São Paulo. Um caipira assustado. Eu poderia ter voltado ali na hora. Eu falei, não, isso aqui não dá. E eu não sabia onde eu ia dormir o dia seguinte. Não tinha. Não tinha como. Até que, uns dias depois, eu achei um porão, que era no fundo de uma casa velha, que inclusive foi demolida. Agora eu passo lá em frente, ali na rua Vergueiro. Ergueram um baita de um prédio lindo lá. Faz uns 3, 4 anos. Mas era uma casa velha. Onde eu dormia no porão, e detalhe, a dona da casa era uma senhora velha, e ela tinha um amante, sei lá qual era o rolo dos dois, mas ela era bem velhinha. E ele era mais novo. Mas o cara, acho que dava uns petelecos na velha, e ela era apaixonada por ele. E eu escutava a briga dos dois, e voava a faca, e não sei o quê. E os dois brigando em cima de mim ali. Porque a parede era uma espécie de... Não era uma parede também, era uma... Né? Era só uma divisória. Daquelas que parecem igual quando você vai trocar de roupa na loja, sabe? No vestuário ali, sabe? É uma divisória, assim. Às vezes caía a divisória, ficava vendo a cozinha da mulher lá e tal. A minha cama quebrou no terceiro dia. Eu passei meses dormindo com o pé pra cima, porque a cama quebrou. E a mulher falou que ela não tinha dinheiro pra comprar outra cama. E como eu também não tinha, então a cama quebrou. Eu dormi meses. A minha mãe veio me visitar, ela ficou assustada. Eu dormi meses com o pé pra cima. Os 2 pés pra cima. A cabeça lá embaixo e os pés pra cima. Às vezes, durante a noite, como às vezes doía a cabeça, eu invertia. O pé ficava lá embaixo. Só que daí eu ficava a sensação que eu estava dormindo em pé. Então eu dormia um pouquinho em pé, depois eu terminava dormindo de ponta cabeça. Não é brincadeira, é verdade isso. E devendo para a mulher do porão. Bom, tudo isso para contar para vocês que esse diretor chegou e me colocou na frente do padre Marcelo Rossi e falou assim, olha, padre, o senhor tem 15, 30 minutos de programa só, a gente vai fazer 1 hora de programa, porque o Ricardo fez um estudo aqui no Ibope e notou que o senhor precisa, para a rádio subir de audiência, nós vamos bater a Globo. Estava na Rádio América, nós vamos bater a Globo e a gente precisa, o Ili Correia veio numa média aqui e a gente precisa aumentar a média do senhor. Então a gente vai fazer um programa de 1 hora. E eu me lembro, sentado assim, o diretor aqui do meu lado e o padre Marcelo na minha frente, os dois assim, quase joelho com joelho, um olhando, um triângulo assim, quase joelho com joelho, a gente sentado assim, e eu mostrando os papéis pro padre, pro diretor. E aí o padre, com aquela altura dele, olhou, o padre Marcelo Rossi olhou assim e falou assim, mas eu não consigo fazer um programa de 1 hora. Eu não sou apresentador. E aí o diretor falou, não, mas o Ricardo vai ajudar o senhor. E o padre me olhou assim, com aqueles olhos azuis e tal, não sei se é azul, azuis, olhou assim e falou, você vai me ajudar, irmão? Eu falei, padre, porque o senhor precisar. E aí ele colocou a mão sobre mim e me deu uma bênção e falou, a partir de hoje, nós vamos estar sempre juntos. E aí nós bolamos o programa, o diretor deu algumas ideias, eu dei outras ideias, e nós bolamos o programa ali de 1 hora, e aquele programa, pum, decolou no rádio. A ponto de 3 anos depois, a Rádio Globo perder o primeiro lugar para a Rádio América e contratar o padre Marcelo. Eu me despedi do padre, porque eu era leal ao diretor, sempre fui leal às pessoas que me ajudam. Até que o padre um dia me chamou no santuário e falou assim, tocou o telefone, o padre me ligou e falou, você pode vir no santuário, preciso falar com você. Tá bom. Ô padre, que bênção, tal, vem aqui, preciso falar um negócio com você. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, eu queria estar aqui, o fulano de tal é diretor da Rádio Globo, eu fiz um pedido para ele.
falei, nossa, padre, o que foi? Ele falou, eu assino com a Rádio Globo, eu vou para a Rádio Globo, mas com uma condição apenas. Que eles contratem você. Eu tremi na base. Eu falei, mas padre, eu não tenho nem como dizer não. Porque se eu disser não, então o senhor não vai. Ele falou, não, não vou. Ele falou, eu posso ir para a capital, por exemplo. Aí eu falei para ele assim, bom, posso pensar? Olha só. Ele falou, pode. O que era o meu pensar? Eu precisava sair dali e ligar para o diretor. Foi a primeira coisa. Eu saí dali com a perna tremendo, da sala, de dentro do santuário. Fui lá fora, ligar para o diretor. Peguei e liguei para ele. Falei, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Ele falou, estou muito feliz por você. Falei, por quê? Ele falou, estou sabendo, já o padre tinha me perguntado. Falei, mas por que você não me falou nada? Ele falou, não, queria que ele conversasse com você. Falei, poxa, que legal, mas você não vai ficar chateado comigo? Eu não posso te abandonar. Ele falou, não, Ricardo, é a tua vida, é a tua chance. Falei, mas, mas o Nelson Rubens, que foi contratado, falou que é para eu ir trabalhar com ele também. Pô, ele gosta muito de mim e tal. Sim, Ricardo, mas eu acho que você deveria aceitar isso aí. Mas eu não quero deixar você, eu sou grato a você, eu sou leal a você. Isso parado no posto, era um posto de gasolina, eu parado ali dentro do posto de gasolina que ficava do outro lado do santuário. Ele falou, Ricardo, agora não tem mais volta. Eu falei, por quê? Ele falou, você não assistiu? Assistiu o quê? Olha o que o padre fez. Aí eu voltei para dentro do santuário. O padre estava no altar. Olha, o Ricardo Leite acabou de aceitar, o Ricardo vai com a gente. O santuário levantou. Aquelas milhares. Isso transmitido pela televisão, gente. Eu nem tinha falado pro padre. Não, padre, aceito. Até porque eu tinha falado pro cara, olha, eu ganho X na Rádio América. E não era nem muito, era pouco, tá? O cara falou, olha, é que eu não tenho vaga para apresentador. No momento eu teria que colocar você no final de semana, eu não posso pagar isso. Eu vou precisar ver. Eu falei, então vamos sentar, vamos conversar. O cara não tinha como. Eu fui para a Rádio Globo, ganhando menos que eu ganhava na Rádio América. Quer dizer, eu já estava morando no porão, olha a situação. E eu fui ganhando menos na Rádio Globo. Porque o padre falou para mim, Ricardo, eu preciso de você. E aí eu fui com ele. E o Nelson Rubens parou no corredor e falou, Ricardo, você não quer ficar comigo? Eu vou te levar para a Rede TV. Você vai trabalhar comigo. E aí eu falei, não, Nelson, olha, o pior é que eu já dei a palavra pro padre. Então o que acontece? Aí eu não tinha nem como dizer não naquele momento. E eu fui para a Rádio Globo ganhando menos, porque eu tinha dado a palavra pro padre Marcelo Rossi. Aí cheguei na Rádio Globo, eu me lembro que no primeiro dia que eu cheguei, eu fui barrado na porta. Eu cheguei para apresentar o programa com o padre, a gente ia participar do programa do Biodias, e eu fiquei parado na porta. O porteiro, quem é você? Eu falei, não, eu sou Ricardo Leite, eu fui contratado pela rádio e tal, só que era horário diferente, eu ia lá tarde, né? E quando foi a estreia, eu fui de manhã, era umas 7 horas da manhã. Eu cheguei lá, a rádio vazia, o porteiro me deixou lá na portaria, fiquei em pé lá, parado. Daqui a pouco eu escutei, veio o padre. Quando o padre me viu lá da escada, ele falou, Ricardo, vem aqui. Aí o segurança deixou passar e tal. Aí entrei e fui lá pro estúdio. Então, eu sempre fui muito leal às pessoas. E há 10 anos atrás, eu percebi que algumas coisas não estavam legais. Pessoas estavam se aproximando do padre querendo tirar proveito dele. E detalhe, essas pessoas queriam que eu também ganhasse bastante dinheiro em cima do padre e eu não quis. Eu sempre fui muito leal a ele. Então eu saí em férias e mandei um recado para ele, padre, quando eu voltar de férias, se o senhor quiser, a gente precisa conversar, tal pessoa, tome cuidado com tal pessoa assim, assim, assado. Que a pessoa está se aproximando, querendo levar vantagem em cima do senhor, está prometendo isso, prometendo aquilo, e eu não sei, eu estou com o pé atrás com relação a isso. E detalhe, aquela pessoa estava me favorecendo, diga-se de passagem. Se eu ficasse quieto, eu estaria ganhando muito dinheiro. Mas eu sempre fui leal aos amigos. Por isso que eu estou na draga que eu estou hoje. Eu nunca peguei dinheiro para tocar música. Eu nunca peguei dinheiro para falar bem de fulano, de Beltrano. As pessoas falam, cara, mas você trabalha no rádio, você trabalha em 3 emissoras de rádio durante o dia, como é que você está nessa draga danada? Porque não tem salário, é por contrato, você ganha pelos comerciais que você faz. Então o que acontece? Não tem comercial, você não ganha nada. Então, por que você está nessa draga danada? Porque eu não peguei dinheiro. Porque eu não pego por fora. Eu acerto o justo. É R$200? R$200. É o justo. Esses dias atrás, teve um acerto de cachê, o Cacá me deu R$200 a mais. Eu voltei a falar com ele, Cacá, você me entregou errado isso aqui. E ele falou, tá errado e tal. E no mês seguinte ele descontou.
E eu numa draga danada, diga-se de passagem. Então, o que é justo é justo. Foi o que eu falei. O que é justo é justo. E foram 10 anos maravilhosos com o padre Marcelo. Fez meu casamento, veio aqui em Santo André, fez questão de batizar minha filha. A Laura foi batizada pelo padre. Levamos lá no santuário e ele falou, traga todos os parentes, você é meu irmão. E aí eu lembro que a gente lotou um ônibus, saiu um ônibus lotado de parentes aqui de Santo André e nós fomos lá. Chegou lá no santuário, ele recebeu todo mundo, tirou foto com todos os parentes e tal. Nossa, tem foto dele segurando a Laura, bebezinha no colo, brincando com ela. Ele falou na frente de todo mundo, esse aqui é o irmão que eu não tive. Foram 10 anos maravilhosos. Eu me lembro um dia no Morumbi, o Morumbi lotado, uma missa dele, era véspera do meu aniversário. E o padre Marcelo pegou e fez o Morumbi cantar parabéns para mim. Eu me lembro da galera, Ricardo, Ricardo. Eu achei que eu ia ter essa emoção sendo jogador de futebol. Não consegui realizar isso. Eu nunca imaginei que eu iria fazer isso, ouvir o Morumbi lotado, gritar o meu nome ao lado de um padre. São as voltas que a vida dá. Então me perdoe estar falando muito hoje para você, porque é a última vez que eu vou falar sobre esse assunto. E há 10 anos atrás, eu saí em férias. Eu sabia que estava havendo algum tipo de... Estava um clima hostil entre algumas pessoas próximas do padre, mas eu não tinha nada a ver com isso. Eu era amigo de fulano, beltrano, ciclano e tal. Só que eles entraram em rota de colisão. E por algum mistério, durante as minhas férias, me tiraram. Eu não sei o porquê. Todas as pessoas que se aproximam de mim perguntam assim, Ricardo, que legal! E as pessoas começam a falar sobre isso, sobre aquilo. Não dura 10 minutos. A pessoa pergunta, viu, Ricardo, o que aconteceu lá? E você nunca mais falou? Eu falei, eu tentei. Mas ele não quis atender e até hoje eu não sei o porquê. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei se eu roubei, se eu matei, se eu estuprei. Eu não sei o que eu fiz de errado. Até hoje eu não sei. Eu só sei que eu saí em férias e alertei-o que eu estava sentindo um clima estranho, que estava disponível para conversar, porque eu achei que estava muito estranho. E não deu outra. 3 meses depois que eu saí, ele rompeu com aquelas pessoas que estavam envolvidas naquela situação. Ele rompeu mesmo, de não falar mais. Ele percebeu que tinham pessoas que não eram legais à volta dele. Mas eu nunca tive a oportunidade. Até o Saddam Hussein, depois de metralhar, jogar bomba nas pessoas, ser ditador, o Saddam Hussein foi enforcado. Mas antes de ser enforcado, leram para ele, olha, você está sendo acusado disso, você fez isso errado, você fez isso errado, você fez isso errado. O que você tem a dizer em sua defesa? E o Saddam se defendeu. Até hoje eu não sei o que levou o meu irmão a fazer aquilo. Eu não sei. Até hoje eu não sei. Faço a menor ideia. Como eu disse, eu não sei se eu roubei, se eu matei, se eu estuprei, se eu fui pego cheirando, sei lá. Eu que não fumo, não gosto de gosto da cerveja. Eu não gosto do cheiro do cigarro. Eu não sei. De repente fiz alguma coisa errada. E aí, pessoas que estão acostumadas a ter encrenca com outras pessoas, a armar situações, fazer montagens, etc e tal, essas pessoas ficaram lá. A volta, 3 meses depois ele rompeu. Pessoas acostumadas a ter problemas por onde passam. Pessoas que têm que pagar para alguém dizer que é amigo dele. Olha, meu amigo fulano de tal, é tudo pago. Antes essas pessoas não diziam que ele era amigo. Elas passam a dizer depois que paga. E essas pessoas romperam com o padre. E o padre rompeu com essas pessoas e eu tinha dado um toque para ele. Olha, para mim se continuar do jeito que tá bom, porque eu tô ganhando. Mas eu não tô sentindo uma boa vibração disso aí não. Eu tenho essa intuição, mas não deu outra. E no dia 16 de fevereiro de 2008, quando o diretor da rádio chegou para mim, eu assinei a rescisão e voltei para casa, eu falei para ele, olha, eu não estou conseguindo falar mais com o padre, dê um abraço nele e só diga para ele o seguinte, eu acho que até o final do ano ele vai descobrir as pessoas que estão tentando tirar vantagem dele e que de alguma maneira, não sei o que aconteceu lá entre eles, envolveram o meu nome nessa história. Não sei o que foi. Gostaria muito um dia de saber, mas não vai mudar em nada. Mas apenas por uma questão espiritual, de hombridade. Eu acho só que ele deveria ter chegado com todo aquele envolvimento que a gente tinha, pelo carinho que eu tenho e o respeito que eu tenho por ele, torço muito por ele e quero muito o bem dele. Era só ele ter chegado e falado, Ricardo, olha, chegou fulano aqui e disse que você deu um golpe ali no posto de gasolina. Tá aqui.
Você foi lá, comprou gasolina e não pagou. Poxa, você não pode continuar comigo, você é meu amigo, meu irmão, mas você não pode continuar comigo. Eu ia falar para ele, olha, padre, não fui eu que fiz isso. Ou eu iria falar, puxa, padre, sabe o que é? Foi num momento de desespero, eu errei, o senhor me desculpe. Não, irmão, desculpe, mas não tem como a gente continuar. Não, padre, eu entendo, tudo bem, ó, muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Obrigado mesmo pela consideração. Era essa a conversa. Mas eu acho que eu merecia saber o que levou uma pessoa a tomar aquela atitude. E, detalhe, para encerrar. Dia 1º de janeiro de 2008, o padre me ligou em casa e falou assim, meu irmão, que saudade de você, estou com saudade de você. Eu também, padre. E conversamos durante meia hora no telefone. E ele falou, não, olha, porque era terça-feira, dia 1º de janeiro de 2008. Eu ia voltar na segunda-feira seguinte de férias. Então, dia 1º de janeiro de 2008, eu ia voltar na segunda-feira, dia 7 de janeiro. No dia 1º de janeiro, uma terça-feira, ele me ligou, ficamos meia hora no telefone, falamos, e ele falando, não vejo a hora de você voltar, você precisa voltar, porque o programa sem você, puxa, eu sinto falta, não sei o quê, e tal, todo mundo é maravilhoso, mas você, puxa, eu sinto falta de você, meu irmão, tal. Eu falei, não, padre, olha, segunda-feira agora, dia 7, eu tô de volta. Isso foi no dia 1º. Ele falou com a Alexandra no telefone, depois voltou a falar comigo, falou, olha, puxa, cuida bem da Laurinha e tal, e ó, segunda-feira lá, conto com você. Isso na terça-feira, dia 1º de janeiro. A Alexandra começou, se emocionou, eu perguntei para o que foi. Ela falou assim, olha, o padre falou que você é uma pessoa muito especial para eu cuidar muito de você, que você é o irmão que ele não teve. Eu falei, puxa, que bonito isso. Não, agora segunda-feira eu vou estar lá. Isso foi na terça-feira, dia 1º de janeiro. Quando foi na quarta-feira, na sexta-feira, dia 4 de janeiro, meu último dia de férias, peguei a Laura, a Alexandre, falou, vamos sair um pouquinho, é o meu último dia de férias, fomos no clube, na piscina, tô na beira da piscina, brincando com a Laura, bebezinha assim, toco o telefone, é do Rio de Janeiro, da direção da Globo do Rio de Janeiro, o diretor, assim, amigo, totalmente perdido, Ricardo, aconteceu alguma coisa? E aí ele me contou, o padre acabou de ligar aqui, falou que não precisa mais de você. Eu achei que era uma pegadinha, uma brincadeira. Mas como assim? Aí eu liguei pro Cláudio, que era diretor, braço direito do padre. O Cláudio também falou, Ricardo, e aí, segunda-feira tá de volta? Eu falei, não tô sabendo, mas o padre ligou aqui, ele falou, não tô sabendo de nada, Ricardo, o que será que aconteceu? Eu falei, não sei. Aí eu liguei pro seu Antônio, pai do padre, falei, seu Antônio, Ricardo, e aí, segunda-feira tá de volta? Eu falei, mas não é possível, seu Antônio, mas o padre ligou lá na rádio e falou que não é para eu ir mais. O que aconteceu? Ele falou, não sei, o Marcelo fez isso? Ele fez. Ele falou, não sei, vou ver o que foi. E depois o seu Antônio me retornou dizendo que, olha, eu conversei com o padre, ele falou para você ficar calmo, que ele vai conversar com você. Eu falei, tá bom. Eu falei, bom, deve ser algum projeto, alguma coisa e tal. E eu nunca voltei, eu fiquei um mês fazendo o meu programa, de madrugada, de manhãzinha, e não participava do programa dele porque ele tinha pedido para não participar. E a Rádio Globo tentando contornar, porque eu era primeiro lugar, eu era um funcionário que nunca tinha faltado, nunca tinha dado problema, e os caras, não, precisamos ver alguma coisa pro Ricardo. Até que chegou o dia 16 de fevereiro, nós rescindimos. Eu queria contar tudo isso para vocês, para não falar mais sobre o assunto, para ficar registrado na live, porque eu aceito falar sobre isso em qualquer lugar de cabeça erguida, porque eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz. E eu nunca soube exatamente o que aconteceu. Mas eu queria deixar aqui, como eu disse no começo, não uma reclamação, mas o meu agradecimento ao padre. Meu agradecimento a tudo que o senhor fez por mim. Obrigado mesmo de coração. Não sei o que aconteceu, mas torço muito pelo senhor. Muito, muito. Eu sei que aí dentro do senhor tem uma luz muito grande. E o senhor é uma pessoa de Deus. E eu gosto muito do senhor, mais do que o senhor imagina. Como um irmão de verdade, como a gente sempre se tratou. Nunca mais nos falamos. Tentei, fui no santuário algumas vezes e nunca mais nos falamos. Mas deixo aqui o meu agradecimento e espero que nunca mais alguém me pergunte sobre isso. Mas sei que as pessoas ainda vão perguntar. E eu vou poder falar de cabeça erguida. Eu não sei o que houve. Deixo na consciência de cada um. Se eu fiz alguma coisa errada, gostaria de saber o que foi. E já peço aqui de antemão minhas desculpas. Muito obrigado, padre. E eu recebi uma história que diz assim: um cara muito rico, poderoso, entra num bar. As pessoas estão comendo e bebendo.
E lá no canto ele vê uma senhora negra sentada no canto. E então o cara rico, poderoso, chega para a senhora negra, para o barman e para o garçom e diz: olha aqui, sirva bebida para todo mundo, eu pago, menos para aquela senhora ali. Então foi servido para todo mundo, menos para aquela senhora. A senhora só olhou para ele e disse: muito obrigado. Ele falou assim: ué, ofereci para todo mundo, mas ela não quis, ela não se incomodou de não servir para ela. Olha, é o seguinte, eu quero que você sirva a melhor comida do restaurante para todo mundo sob minha conta, menos para ela. E ela disse: poxa vida, muito obrigado. E todo mundo comendo e ela olhando e todo mundo comendo. Aí ele falou: mas não é possível. Olha, sirva sobremesa para todo mundo, a melhor sobremesa. E ela: poxa vida, muito obrigado. Poxa vida. Mas eu falo para não servir para ela, eu deixo todo mundo, menos ela. Por que ela agradece? Olha, pega o melhor vinho que vocês tiverem, sirva uma taça para todo mundo na minha conta, menos para ela. A senhora negra no canto do bar, do restaurante, olhou, soltou um sorriso e disse: muito obrigado. O homem não se conteve, chamou o garçom, chamou o gerente e falou: olha, eu pedi para servir a melhor bebida, a melhor comida, o melhor vinho, a melhor sobremesa, menos para ela, e ela agradeceu. Eu estou pagando para todo mundo, menos para ela. E aí o gerente olhou e falou: aquela senhora lá, ela está agradecendo porque ela é a dona do restaurante. Há 10 anos atrás, neste momento, eu estava muito triste, porque eu achei que, de maneira injusta, tinham feito alguma coisa muito ruim para mim. Hoje eu quero dizer: muito obrigado, Padre. Porque se o senhor não tivesse feito aquilo, eu teria ficado lá acomodado. E hoje eu estou na roça, eu estou na lama, estou devendo. Está difícil conseguir tirar dinheiro do rádio. Mas eu fiz muitos amigos. Eu aprendi a me virar. Hoje eu aprendi a operar. Eu tive web rádio recentemente. Hoje eu estou numa rádio aqui com amigos e companheiros que talvez se eu estivesse lá eu não teria conhecido tantas pessoas maravilhosas como aqui na Rádio ABC. Eu passei poucas e boas nesse período, mas eu aprendi muita coisa. E muita gente que ficou lá hoje está fora porque não aprendeu o que eu aprendi. Hoje muita gente não aprendeu a se virar como eu aprendi. Porque quando você sai de uma emissora que te dá tudo, os caras falam assim: esse cara não vai saber se virar fora disso. E eu aprendi a me virar. Fui de madrugada, fui de final de semana, me arrebentei, aprendi a fazer link, a entrevistar sobre todos os produtos. Hoje anuncio qualquer coisa. Aprendi a falar sobre todos os assuntos. Aquele Ricardo de 10 anos atrás, hoje está diferente. Nossa, o Ricardo está diferente. Graças a Deus eu estou diferente. Aprendi muita coisa. Não fiquei na sombra. Hoje pode me soltar para fazer qualquer coisa. Eu me viro. Se eu precisar falar aqui 3 horas sozinho, eu falo. Agradecendo as pessoas. Então, se naquele momento me fizeram alguma coisa ruim, hoje eu digo: muito obrigado. Quem ficou na sombra hoje está com dificuldade para voltar, para entrar, para fazer o que hoje é necessário se fazer no rádio, se virar. Porque hoje só está no rádio quem sabe se virar de verdade. Não é aquele que se vira mais ou menos, é aquele que sabe se virar. Pifou o computador, se vira. Não tem impressora, se vira. Tá sem retorno, se vira. Tá sem operador, se vira. Tá sem repórter, o repórter não veio, se vira. Eu aprendi tudo isso. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Eu percebi o quanto Deus estava agindo naquele momento. Era necessário que eu passasse por aquilo para chegar hoje aqui de cabeça erguida, mesmo sabendo a dificuldade que eu estou, mas sabendo o profissional que eu me tornei. Se eu achava, e se as pessoas me elogiavam naquela época, hoje eu duvido que alguém diga que eu sou um mau profissional. Pode não gostar da minha pessoa, do meu jeito, da minha voz,
mas não pode dizer que eu não sou um profissional capacitado a fazer qualquer coisa. Vamos falar de futebol? Eu falo. Vamos rezar? Eu rezo. Vamos falar de política? Eu falo. Pode mandar. Joga a melancia que a gente está matando no peito, botando do terreno e saindo jogando. Pode jogar. Muito obrigado. Aquela senhora negra do canto da sala agradece. Quando acham que estão prejudicando, no fundo, estão nos ajudando. Aí está o dedo de Deus. Ele não permitiria tudo isso se não houvesse um motivo melhor. E, meu amigo, eu guardo com carinho cada missa, cada momento, cada gesto para mim.